Agora Deus, ele promete, e eu não coloquei aqui o texto, mas eu queria abrir lá em Jeremias 31, porque é igualzinho que a gente vai ler daqui a pouco. E lá em Jeremias 31, então a gente está falando do Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, nos dias que eu os tomei pela mão, para os tirar do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí a gente não vai ler o restante aqui, a gente vai ler Hebreus. Mas eu estou em Jeremias 31, 31 e 32. Bom, então agora, aqui no Antigo Testamento, Jeremias estava debaixo da lei. Ele falou assim, olha, vem dias que eu vou fazer uma nova aliança. Vem dias em que eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Não igual essa que existe aqui, mas uma nova aliança. Pergunta, começou essa nova aliança? Aonde, quando? Na cruz. Com quem? Quem foi intermediador? Jesus. Bacana. Pergunta, o que é a nova aliança? Quais são os elementos dessa aliança? Tem decálogo? Tem o caqui que não pode comer? Quais são as condições dessa aliança onde tem duas partes? Alguém se arrisca? Mas o que envolve então essa aliança entre Deus e os homens? O que vocês acham? O Casildo está falando que é feito pela graça, você crê em Jesus, quais são os benefícios, o que está envolvido? Eu vou alugar uma casa, eu tenho uma casa para morar. Eu sou um locador, eu tenho dinheiro para receber porque eu aluguei uma casa. Nesse pacto, nessa nova aliança, quais são as transações? O que acontece? O que flui de um lado para o outro? Fala, Débora. Tá, então a gente está falando que o que rola aí, o que acontece nessa aliança, tem crer em Jesus, é salvo. O que mais está envolvido nessa nova aliança? Então o que está envolvido aí são bênçãos e promessas, o Fabrício está falando. Quer dizer, quando você crê, destrava um conjunto de bênçãos e promessas. Você alcança uma posição de justo e você tem acesso e direito. Então o que está envolvido aí, Débora? O que não tem na nova aliança? Está no versículo 1. Não tem condenação. E aí o que tem no verso 2? Qual o benefício que tem no verso 2? Libertou da lei do pecado e da morte. Te libertou da tendência da morte das coisas e de você mesmo. Que mais? O que está envolvido na nova aliança? Quais as transações? Vamos lá, o que vocês estão falando está correto. Eu estou querendo explorar mais de vocês. A gente leu um texto na quinta-feira passada que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Então está correto o que você está falando. Isso é bom, hein? Até, eu vou falar hoje, mas ele não imputa a maldade. Não que a gente não tenha, mas ele não lança em rosto. Gente, eu estou provocando porque hoje nós estamos não embaixo da lei. Nós estamos debaixo da nova aliança. A lei é uma aliança antiga. Ela já não vale mais. Ela é pior do que essa. Porque Deus falou assim, eu vou fazer uma aliança melhor. Então é tão importante a gente conhecer a nova aliança, porque hoje, embora a gente esteja na nova aliança, essa pergunta que eu faço para vocês, até vocês estão avançados, viu? Porque tem público que não vai nem saber o que é nova aliança. Já viu que está na Bíblia, mas não sabe, não entende as transações, o que acontece, o cenário da nova aliança. A lei dá para entender, bacana, Deus dá 10 mandamentos, você obedece é abençoado, você não obedece, você é amaldiçoado. Mas tem gente que acha que isso ainda está valendo hoje. Existem igrejas que acreditam que a lei, só a cerimonial que foi abolida, mas a lei moral continua. Eles consideram os 10 mandamentos a lei moral. E que você precisa estar debaixo dos 10 mandamentos. Eu não estou falando que o mandamento é ruim. Ele é perfeito. Mas a ideia de que é possível obedecer 613, o Antigo Testamento inteiro, por todo o tempo na sua vida, desculpa. Né? Desculpa, não é assim. Não faz sentido, não para em pé. É água, tentar segurar água com as mãos. Então muita gente no meio cristão não conhece, não fala, não prega sobre a nova aliança. E é essa aliança que nós estamos debaixo dela. Ouvi uma vez, e fiquei indignado, não ouvindo pelo rádio, um pastor falando, explicando que a relação que Deus tem com a gente é um contrato. E como eu conheço o pastor, eu sei que ele é advogado, eu sei o que ele está falando. Contrato, eu faço um contrato com o Fabrício. Eu vou alugar sua casa. Aí sim é um contrato. Eu vou te pagar aluguel, você me dá uma moradia decente, eu vou preservar sua casa, você me deixa lá. Ou eu não paguei aluguel, você me tira. As duas partes com responsabilidades. E aí, explicando, eu quero ver até onde ele vai chegar.
que é a parte de Deus? A parte de Deus é salvar. Né? O que é a minha parte? Aí ele usou um texto lá de Filipenses, em tudo agradar a Deus. Eu queria passar para o rádio e falar assim, pastor, me ensina aí, como é que o senhor faz isso? Como é que em tudo eu vou agradar a Deus? Fala para mim. Um contrato, como é que em tudo eu vou agradar a Deus? Se a salvação fosse um contrato, a gente estava lascado. A gente não consegue ser justo perante Deus. Porque a nova aliança, Deus ele não depreciou a sua justiça ou a sua exigência. Deus abomina o pecado. Deus condena o pecado. Ele não pode aceitar o pecado na presença dele com ninguém. Deus continua sendo justo, santo, irrepreensível. Então só pode se chegar a ele o justo. O pecador não. O justo sim. Mas o pecador com pecado não. O pecador sem pecado sim. E a única maneira do pecador chegar perante Deus sem pecado, fala para mim qual é que é. O que você acha? Ah não, é guardando os 10 mandamentos, Solange. Tenta aí. É perseverando até o fim. Tenta aí. Qual a única maneira de você se apresentar justo perante Deus? Estando debaixo de Jesus, só. Voltando para essa pregação. Não, porque a relação com Deus é um compacto, é um contrato, onde você agrada a Deus em tudo e Ele te salva. Primeiro que isso é uma mentira. A relação nossa com Deus não é um contrato. A nova aliança nunca foi feita como a lei. A lei, quais eram as partes? Fala para mim. Quem estava de um lado? Quem estava de um lado aqui? Deus. Quem estava desse lado aqui? O povo, as pessoas, o ser humano. Essa era a aliança da lei, era um contrato. A nova aliança não é um contrato entre eu e Deus. A nova aliança é um contrato entre o Pai e o Filho. Eu vou repetir. A nova aliança que a gente está falando aqui não é eu de um lado e Deus do outro. Não. Eu não sou pactuante. Lembra do concerto da aliança que ele fez com Abraão? Abraão andou com ele no meio daqueles animais? Não. Ele não pactou com ele ali no meio. O único que passou ali foi ele. Ele fazia aliança com Abraão, mas só ele passou. Na nova aliança, Deus não faz um pacto com a humanidade, com o homem ou comigo. Ele fez um pacto com o filho dele. Tá bom, então quem que é a gente nesse cenário? O melhor exemplo que a gente tem, quando você vai fazer um seguro de vida. Então você vai fazer um seguro de vida, você senta lá na frente lá do corretor e você vai escolher lá o seguro que você quer, o que você quer que tenha de coberturas, tal. Então você olha, esse aqui e tal. Então se o show bater com as 10, o seu beneficiário vai ganhar 10 milhões de reais. Aí você vai ter que colocar naquela apólice quem é o beneficiário. Você vai colocar lá quem é a pessoa que quando você bater com as 10 vai receber a grana. O beneficiário, ele não precisa estar sentado naquela mesa. O beneficiário, ele não precisa assinar nada. O beneficiário não precisa nem saber. E, aliás, seu cônjuge, é bom que não saiba. Porque a tentação de eliminar o outro vai ser grande. Porque se você morreu, ganha essa bolada, vai na cozinha, pega a faca e resolve o assunto. Então, o beneficiário, ele não tem nada a ver com os dois pactuantes. Está o corretor e está o cabra que está fazendo seguro. O beneficiário não está nessa mesa, não está nessa negociação, não precisa ser consultado, não precisa desejar ou deixar de desejar. Então, nesse exemplo, o pai faz um pacto com o filho. Mas por que o filho? E por que tem a ver com o filho? O filho, ele é o meu representante. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote perante Deus. Eu não preciso me apresentar perante Deus para limpar minha barra e meus pecados. O meu representante fez isso. Perfeito. Agora o pai e o filho fazem um pacto. E nós somos os beneficiários. Como que você entra nesse vácuo aí de ser um beneficiário? Como é que você se torna um beneficiário? Guardando os 10 mandamentos, não é não? Vocês falaram aqui. Pela fé. Não é pela capacidade, não é pela sua obra, pelo seu esforço. É pela fé. Então você entende, você ouve isso que você está ouvindo aqui, você lê a Bíblia, entende
e você entende que Jesus é quem fez tudo, já terminou a obra, você quer receber essa obra de Jesus na sua vida? Sim ou não? Mas como é que faz? Tem que guardar o quê? Tem que ir na igreja? Tem que orar? Não. É você consentir. É você falar assim, recebo. Então, para eu me tornar um beneficiário da nova aliança, eu nunca me sentei numa mesa perante Deus para fazer a transação com ele. A questão foi entre o pai e o filho.